Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no podcast Seja Intencional, podcast que eu criei para conduzir até você conhecimentos, práticas, aprendizados que vão te levar também a ter práticas intencionais e assim ter uma vida muito melhor. Hoje eu estou aqui com mais alguns integrantes da Mente Mestra. Nós vamos discorrer sobre o livro Responsabilidade Extrema, o livro do Jocko Willink e do Leif Babin. Esses caras, eles foram ninguém mais, ninguém menos do que Navy SEALs, ou seja, comandantes da Marinha Norte-Americana, os oficiais de elite, que eles conduziram várias operações de guerra e trouxeram esses conceitos para a vida, não só a vida pessoal, mas também a vida corporativa. Lembrando que esse podcast é inspirado pelo Resumo Cast. Eu escuto muito o Resumo Cast e conduzo as perguntas tal qual eu vejo no Resumo Cast. A nossa diferença aqui é que nós não estamos apenas compartilhando aprendizados, nós estamos compartilhando o efeito que esse livro produziu intencionalmente na nossa vida e é isso que nós queremos que você faça também. Hoje eu também estou aqui gravando nessa câmera o pessoal que ajuda na produção. Dá tchauzinho aí, ó. O pessoal não quer falar, mas eles vão falar. Até o Júnior, se for possível, vai falar aqui. Nós vamos ver o que é que vai acontecer. Então vamos lá, vocês estão prontos? Sim. Ok, responsabilidade extrema. Antes de discorrer sobre esse livro, eu queria que nós nos apresentássemos. Eu vou aqui fazer mais ou menos uma apresentação para você entender. Oi, eu sou o Rondinelli, eu sou intencional e eu estou aqui porque você está aí, porque se você não estivesse aí, eu não estaria aqui. Fez sentido isso? Não, eu sou o esposo da Denise, eu sou o pai da Liz e da Zoe também, hein? Então é isso. Quem são vocês? Compartilhe aí com as pessoas. Eu sou o Dean, esposo da saudosa Paula Érica e pai do Eric, empreendedor, apaixonado por empreendedorismo e desenvolvendo isso na minha vida. Eu sou Camila, sou coach, sou estudante de nutrição e sou uma pessoa extremamente intencional. É isso. Eu sou a Paula, especialista em vendas, sou a esposa do Dean e amo demais essa questão do desafio e da autorresponsabilidade. Inclusive, segundo me consta, se prepare porque vai ter muitos rios da Paula, porque ela tem sacadas aqui, ela já preparou o ambiente para isso aqui. Muito bom, gente. Obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez. A questão aqui é falando sobre responsabilidade extrema. Eu quero que vocês digam, pode ficar à vontade, não existe ordem certa. Para quem é o livro Responsabilidade Extrema na concepção de vocês? Na minha concepção, ele veio para as pessoas que vivem se vitimizando, né? E ele traz a abordagem que eu preciso agir ao ponto de chamar a responsabilidade para mim e parar de viver na ação da vítima, de se culpar por algo que eu poderia fazer diferente. Eu passei o dia pensando nisso, né? Para quem é esse livro? E eu fiquei com muita vontade de dizer isso. Esse livro é para quem se faz de vítima. Esse livro é para quem tem muito mimimi. Esse livro é para quem está responsabilizando outras pessoas pelos seus fracassos. Eu pensei em dizer isso, mas por outro lado eu pensei assim, não, mas se eu disser isso, os fracassados não vão assistir. Não faz sentido? Mas eu já estou dizendo, vocês estão percebendo que eu estou dizendo isso? Ou seja, esse livro é para você que precisa aprender um pouco mais sobre responsabilidade. E aqui não é qualquer responsabilidade, é uma responsabilidade extrema, ou seja, é nas bordas, é no limite da responsabilidade. Esse livro, para mim, é para todo mundo. Esse livro, para mim, é para todo mundo. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam? Sim. Esse livro é para todo mundo. Em qualquer estágio da vida, esse livro serve. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que aprendi o conceito da autorresponsabilidade, da responsabilidade extrema, há alguns anos. E eu procuro fazer isso na minha vida. Mas esse livro ele trouxe um contexto completamente diferente. Então, é para mim, é para você, é para que nós aprendamos um pouco sobre o que é responsabilidade extrema. E eu tenho certeza
que se assim como nós, você aprender isso e colocar em prática, vai fazer muita diferença na sua vida. Eu também queria agregar e dizer assim, que esse livro não somente trouxe essa mesma visão que o Dean falou e que você falou, Rodinelli, mas também com relação à liderança, né? A liderança com responsabilidade. E quando você falou responsabilidade extrema, não necessariamente é no sentido extremo, é trazer responsabilidade, mas com simplicidade, com leveza. Então, que isso é uma das características que não é tão fácil para uma liderança, né? Liderança não é delegar. Na verdade, liderança é delegar, não é impor, não é mandar. Então, acho que isso está muito conectado com responsabilidade extrema. Sim. Exatamente isso. Esse livro é para as pessoas que acreditam que o seu sucesso, que a sua felicidade, que a sua prosperidade depende dos outros. Isso. Depende do seu líder, depende das pessoas do seu trabalho, depende das circunstâncias, do ambiente, do tempo. Esse livro é para você. É unidade, né? É unidade. Ei, muito bom, viu, Paulo? Isso me faz até dizer outra coisa. Esse livro é para você que acredita que as coisas não dão certo na sua vida por conta dos outros. Gente, vamos ovacionar. Que interessante, que inteligente, muito bem. E aí eu quero saber, o que é ter responsabilidade extrema? Ei, eu não costumo fazer isso não, mas eu passei o dia tentando decorar essa frase. De verdade. Porque esse livro trouxe uma concepção para mim e que essa frase bateu forte na minha vida. O que é ter responsabilidade extrema? Ó, ter responsabilidade extrema esqueci. Eu vou falar. Fala que eu vou me lembrar. É você tomar o controle da sua vida. É você se autorresponsabilizar por tudo que te acontece. Eu, por exemplo, sou a comandante da minha vida. Eu achava que em partes, né? É culpa do meu marido, né? Por culpa da minha criação, de coisas que eu fiz, que eu vivi. Não, sou a comandante da minha vida. Eu me autorresponsabilizei. Lembrei. É isso, e eu lembrei. Ter responsabilidade extrema é assumir o controle da emoção e abrir mão do ego. Isso, muito bom. Foi isso que eu tentei decorar. Assumir o controle da emoção e abrir mão do ego. Porque se eu e vocês também, pararmos para pensar, por que muitas vezes nós não assumimos responsabilidade? Porque nós estamos defendendo o nosso ego e descontrolando a emoção. É uma coisa emocional. Eu erro, eu tenho que assumir a responsabilidade por esse erro, mas para mim é difícil assumir diante dos outros que eu errei. Então é cegar o ego, é matar o ego e assumir o controle das emoções. Vulnerabilidade, né, Rodinelli? Ser vulnerável e não se preocupar com o que o outro está pensando, com a mente do outro. Era o meu conceito sobre a responsabilidade, era o ego. A palavra ego era que me pegou de uma maneira, mas como o ego já foi citado, eu digo também a coragem, porque complemento o ego. Se eu deixar o meu ego de lado para ter a responsabilidade de assumir meus atos, eu tenho que ter a coragem de fazer isso. Então eu vou ser mais valorizado por deixar o ego e se responsabilizar pela minha equipe, onde eu já vivi isso, esse livro, ele me trouxe gerações de 10 anos atrás, de 5, e está agregando hoje, tanto na área familiar, empresarial e cristã, para quem crê. Então, ele agrega de forma geral na responsabilidade que eu devo ter e a coragem de se responsabilizar, deixando o ego de lado. Sem dúvida. Uma metáfora para explicar o livro. Essa, para mim, é a parte sempre mais difícil. Eu nunca tenho uma metáfora, eu invento na hora. Eu tentei não, na verdade, eu acredito que seja a descentralização do comando. Eu preciso saber que nem tudo da minha vida, as consequências foi porque eu deixei de dominar, de controlar. Tem coisas que eu posso delegar, posso ser inteligente, uma administradora melhor, para que as circunstâncias que aconteçam na minha vida não seja por má administração. É como se
Eu estou no comando, mas é um comando muito bem administrado, que eu consigo delegar áreas e que no final... Tu consegue encaixar isso que tu está dizendo em uma história, dentro ou fora do livro? Sim, no meu trabalho, nós somos 53 vendedores e a cada 10 vendedores tem um líder. Porque essa descentralização do comando não pode ficar os 53 vendedores na administração de uma gerente. Então, nós temos 10 gerentes júnior e ela é a sênior. Então, o júnior sempre leva para ela a solução. E ela consegue dominar tudo. Porque os júniores, eles têm a visão, eles sabem o que tem que fazer e como fazer. Então, se eu for botar uma metáfora para isso, é a descentralização do comando geral. Preciso delegar. É mais ou menos isso. Sim. Eu pensei a culpa, ela se torna o passado e a responsabilidade, ela se torna o presente. Tem como eu, na culpa, não fazer mais nada, ponto final, e a responsabilidade, eu tenho como ir atrás de um resultado, né? E foi também um ponto de que já mais na frente vai acontecer, sobre a prática dia a dia que eu peguei para mim. E todos os dias eu procuro fazer isso, né? Que eu tenho que ter, basta de mim sobre o tempo. Na parte onde entrou esse livro, na nossa leitura, foi justamente onde aconteceu o festival de chuvas na cidade. Sim. E eu trabalho com... Que interfere diretamente no teu trabalho. No meu segmento. E eu estava ficando, né, naquela ansiedade de como se amanhã... Eu já ia dormir pensando no que poderia... Como é que vai amanhecer o tempo amanhã. E esse livro, ele caiu como uma luva. Que eu preciso ter a responsabilidade, trocar... a culpa foi da chuva. Inclusive, até uma pergunta, o que é que eu posso fazer uma coisa onde não está no meu controle. Não é controle meu se vai chover ou se vai amanhecer o sol. Mas os boletos, eles não vão chegar lá em casa e deixar de chegar por causa da chuva. Aí eu vou desafiar você, né? O que seria assumir uma responsabilidade extrema nesse caso? Porque você não pode ir contra a chuva e os boletos vão vencer. Dean, eu não fiz isso em nenhum outro podcast, mas porque você falou disso e tem tudo a ver com o assunto, trazendo responsabilidade extrema, o que seria assumir a responsabilidade extrema diante de um cenário em que você não pode ir contra a chuva, mas os boletos vão vencer da mesma forma? Eu agi e fiz, né? Eu fui para continuar os atendimentos e foi o que aconteceu. No caso do item de camas, que eu faço higienização. Então, cama, ela demora mais tempo, o tempo de cura para uso. Então, são 12 horas no tempo normal. Então, eu tive a solução de indicar ao cliente que ele procure fazer cama até... Eu coloquei as camas nos agendamentos até as 10 da manhã e coloquei o sofá tudo para a parte da tarde, que o sofá, geralmente ele fica numa sala, então ele fica com uma ventilação melhor. E também, todos os atendimentos, eu orientava que o cliente ele colocasse uma ventilação mecânica, esse ventilador. Se porventura o tempo estava muito frio e a casa tivesse mesmo não tivesse uma ventilação boa e viesse dar um problema numa cama, que no caso de todos os atendimentos no período da chuva só aconteceu 2 fatos, eu fui lá, fiz a responsabilidade com o cliente, dizer, que o processo não ficou no seu agrado, a equipe voltou de novo, refez e ficou toda maravilha, todos os dois ficaram felizes. Muito bom, foi bem intencional, mas eu consigo identificar uma outra forma de passar por isso de uma maneira mais tranquila. Quem consegue? Quem sugere? Quem? Não, ninguém sugere nada. A situação é a seguinte, ele trabalha com higienização, tá? Tem tudo a ver com o que a gente está falando. E aí está chovendo muito, dificulta o trabalho dele. Apesar de ser um trabalho bem pontual, você não depende de secadora, mas depende do clima, né? E aí ele colocou a seguinte frase, os boletos vão vencer. E claro, é intencional aí, de minha segunda mente mestra já, ele vai para cima, ele diz que vai fazer, ele faz e deu certo. Mas eu acabei de pensar uma outra forma de assumir essa responsabilidade extrema e não se preocupar
efetivamente com a chuva. Que coisa é essa? A organização antes financeira. Pode, fala, Morgana. A ideia que eu pensei, né, seria fidelizar o cliente através de uma promoção, onde você daria um desconto para quem fechasse antecipadamente, faria uma programação, você daria um prazo para o cliente estar fechando, até por conta do período de chuva. Mas você já tinha o pacote fechado, o cliente garantido e a tua venda executada. Excelente ideia. É uma ideia também, é uma ideia. Mas a que a minha mente captou foi o que você mesmo respondeu. É fazer uma programação financeira. E claro, na responsabilidade extrema, não é porque eu tenho uma programação financeira que eu vou deixar de trabalhar. Ah, tá chovendo, eu não vou fazer nada. Não, mas é menos, talvez, preocupante, menos sacrificial. Mas Faz sentido? faz sentido que um chama o outro. Pode fazer a prática que ela acabou de mencionar junto com a programação, que ali eu vou ter tipo uma venda online, aquela venda caiu, e eu tenho a minha programação já no caso. Muito bom, vamos aplaudir aqui a Morgana. Vamos, participou ali, Morgana, Obrigada, parabéns. Morgana. Ok, alguém, falta dizer a metáfora, me perdi aqui. Eu gosto muito da metáfora do João Bobo. Eu mesmo falta a metáfora. Vai, fala. Eu gosto muito da metáfora do João Bobo. Eu gosto de relacionar a liderança com autorresponsabilidade, né? Que acaba que a responsabilidade extrema, ela une as duas coisas. E quanto mais alguém bate forte, mais eu volto mais forte. E essa questão até da dependência emocional, que tu falou, a questão das emoções, então assim, que eu não deixe que quanto mais eu receba a batida, eu consiga trazer isso para dentro, que aquilo ali não internaliza. Então, para mim, a metáfora do João Bobo, para mim, é a melhor. Excelente. Eu tenho essa frase também. A minha dor, ela só me deixa mais forte. Eu não deixo ela me paralisar. Eu uso ela como força. E é o João Bobo mesmo. Quanto mais forte eu bato, mais forte ele volta. Quando eu penso em uma metáfora para explicar a responsabilidade extrema, é impossível para mim não lembrar de Jesus. Sobretudo em uma falácia de que alguém alguma vez disse assim: a culpa, a responsabilidade nem sempre é da liderança. Jesus escolheu os liderados dele e Judas fez o que fez. Isso me agonia. Isso me agonia. Sabe por quê? Porque o Joe Quillick, ele traz a certeza de que a responsabilidade é do líder, ponto final. Sabe? Ele está dizendo assim: se o soldado meu morre num combate, a responsabilidade é minha, que eu não disse para ele atirar na hora tal. Então, inclusive, no próprio livro, ele cita um exemplo disso. O fogo amigo, né? Vocês lembram? Fogo amigo. Sim. E ele, aí, a culpa é de quem? Ah, é minha. Não, é minha. E aí, isso é uma falácia, gente. Judas traiu Jesus porque Jesus deixou. Porque fazia parte do propósito de Deus. Jesus era o líder que escolheu Judas para ser traído por ele. Então, você que é líder, eu sei que dói. Dói ou não dói? Gente, dói. É só eu que sinto dor em assumir responsabilidade. Em os outros fazerem alguma coisa que me prejudica e eu dizer assim, bom, a responsabilidade é minha. Dói. Mas assim, Jesus disse, vai ser assim e é assim que foi. Então, para com essa falácia de que o líder nem sempre tem culpa. Bom, eu entendo que o líder nem sempre tem culpa. O Maxwell pode até falar alguma coisa sobre culpa e responsabilidade. Eu entendo. Mas culpa é uma coisa. Responsabilidade é outra coisa. O líder não tem culpa. Mas se ele assumir a responsabilidade, ele sai melhor disso. Quer acrescentar? Já chamou pro jogo. A culpa ela é aquilo que fizeram. E a responsabilidade é aquilo que eu faço com o que fizeram. Uma metáfora muito simples para definir isso, que eu costumo utilizar sempre nos meus vídeos, é em relação a uma criança deixada na porta da sua casa. Você não tem absolutamente culpa nenhuma dessa criança ter que parar na porta da sua casa. Porém, a partir do momento que você abriu essa porta, ela tornou-se responsabilidade sua. E é uma vida que está ali. Do mesmo jeito, são as questões que ocorrem no seu dia a dia. Claro que a proporção é menor quando o problema é diferente, mas diante de um problema que colocaram à sua porta, como uma criança, a responsabilidade de resolver é sua. No caso, minha. Muito bom. O C.S. Lewis, falando sobre Deus e a criação, né? Aí ele fala que Deus deu o livre-arbítrio, né?
Então, se tu fizer alguma coisa que não foi do agrado de Deus, embora tenha sido tu quem fez, mas foi Deus quem permitiu que tu fizesse. É verdade. Entendeu? Não foi ele quem fez. É verdade, Mas como é ele verdade. te deu a oportunidade de fazer, acaba que é A responsabilidade dela. é verdade. Assim como a vendedora dela não vender, quando ela falou em delegar, eu pensei, pô, mas se você falou em delegar, você está criando uma autorresponsabilidade imensa. Maior. Porque se eu deleguei uma missão a alguém, eu dei a responsabilidade para a pessoa e a oportunidade dela errar. Isso. Entendeu? Se eu me coloco numa situação e eu me garanto, eu me garanto. E se eu coloco numa situação que eu me garantiria e tu não se garante? Aí eu assumo a responsabilidade. Não, mas eu deleguei pra ti. Tá Tu no não se foguete. garantiu, a culpa é de quem? É sua. É minha. Pois é. No caso, eu, enquanto líder, assumo a responsabilidade. A gente trata muito isso aqui. Você e eu, enquanto líderes, nós temos que delegar. E delegar é assumir riscos. É assumir riscos. A gente tá falando a mesma coisa, entendeu? Se você me delega e eu não correspondo, a responsabilidade é sua. A gente não tá falando a mesma coisa? Sim. É isso aí. Perfeito. Tem uma parte do livro que ele fala que eu também preciso estudar quais os possíveis riscos e treinar minha equipe para que, se aquilo ali acontecer, minha equipe já trate aquilo ali sem precisar que eu esteja lá. Porque eu já estudei o caso e o possível risco que aconteça e já treinei o meu funcionário para isso. Já treinei o meu vendedor para isso. Foi a parte do KPIs, né? Que ninguém sabia. Isso. E ele chegou lá e quando ele foi atrás da tona e quando ele resolveu, perguntou por que a bonificação dele veio diferente, e todos vieram diferentes, ninguém tomava posição de perguntar. De repente, quando foi resolvida, já estava no quadro as duas oposições de aqueles KPIs que ninguém entendia. Verdade. O que mudou na sua forma de pensar ou agir a partir dessa leitura? Bom, comigo reforçou. Reforçou a questão da responsabilidade, uma coisa que eu já trago bastante, certo? Mas reforçou de uma forma extrema. Eu preciso valorizar esse nome. Reforçou de uma forma extrema. E eu vou explicar essa forma extrema em que esse aprendizado intencional, essa prática intencional foi reforçada, quando eu for falar da frase que eu colocaria na camisa. Na minha vida, ela mudou respeito, como já tinha mencionado atrás, religião, empresarial e familiar. Familiar, na parte aconteceu nessa semana ainda, o meu filho, ele estava brincando junto comigo, eu estava próximo a ele, e de repente o cachorro da nossa família veio e com um ciúme pegou e arranhou o nariz dele. Então, aquela responsabilidade que eu peguei, como eu já estava tratando do livro, então eu falei, a culpa foi minha. Então o dono do cachorro, que é o nosso cunhado, disse que ficou só fez um arranhãozinho, mas não, a culpa foi minha. Eu percebi que para as pessoas que não conhecem a responsabilidade extrema, que eu conheci através do livro, estava tipo brincando ou então fazendo uma coisa, a culpa foi minha, se desfazendo do caso. Mas realmente eu internalizei aquilo como a culpa tinha sido minha. Por quê? Porque a partir do momento que ele estava do meu lado e o cachorro arranhou o nariz dele, então a culpa foi minha na parte que aconteceu o problema. Então eu tinha que solucionar se aquilo ali era grave, levar para o hospital ou não. Como não foi grave, só foi um arranhãozinho mesmo, e ele mesmo se brincou e se comungou com o cachorro normalmente. Mas isso pegou de forma que eu estou levando diretamente no meu casamento, estou levando diretamente dentro da minha empresa. Se cada coisa que acontece, eu tenho o direito de pegar para mim e mudar aquele cenário como resultado positivo. Excelente aplicação. O que mudou na minha vida foi que a criança que ele está se referindo é meu filho. E na hora eu fiquei muito zangada, porque eu não estava perto. Então eu realmente joguei a culpa nele. Mas depois eu me puxei a responsabilidade para mim, porque eu estou trocando a culpa pela responsabilidade. Porque a culpa passou, não tenho mais o que fazer. Já a responsabilidade, ela pesa mais para mim. Eu tenho como mudar, eu sou responsável por isso. Então, na hora que ele falou, eu fiquei um pouco zangada, mas eu disse, mas era minha responsabilidade. Não era por ter deixado meu filho descer,
Era vamos estar em casa brincando com meu filho. Se ele estivesse comigo aqui no nosso momento, ele não teria descido, o cachorro não teria mordido ele. Então, eu já troquei a culpa que eu estava dele pela minha responsabilidade. E na hora, aquele sentimento mudou. Então, aí eu fui passar medicação, fui brincar, fui falar para ele que o cachorro não fez porque quis e a responsabilidade me deu a chance de consertar. Com toda certeza ele não vai voltar. Para mim, mudou a minha postura principalmente dentro de casa com meu esposo. Né? Eu, como auxiliadora do lar, eu trouxe com muita maestria, né? Eu trouxe para mim essa responsabilidade. Eu e meu esposo, a gente delega algumas coisas, a gente entra em acordo de algumas atividades dentro de casa. Então, quando eu não fazia, eu antes chegava para dizer, olha, mas tu não viu ali? Tu poderia ter feito. Então, só reforçou a autorresponsabilidade. O acordo foi para que eu fizesse. Então, aquilo ali para mim, esse livro veio para mim só para dar uma reforçada de que eu não estava agindo como era para agir, como auxiliadora, como ajudadora do lar. Então, até quando eu não faço, aí eu me dá um start, dizendo, não, eu vou... Hoje eu saí daqui e vim para cá e disse assim, ei, amor, a louça tá ali, mas quando eu chegar, eu vou lavar, pode deixar. Porque eu recombinei, fiz um reacordo, e aí eu cheguei e saí, não, tá bom, tudo certo. Então, principalmente dentro da minha casa, principalmente no meu lar, eu trouxe isso pra mim. E interessante é que dentro de casa, para quem é casado, acredito que até para quem vive em comunhão familiar, é muito difícil assumir responsabilidade. Muito difícil assumir responsabilidade. Porque no casamento fica aquela coisa, fulano poderia fazer isso, fulano não, alguém tem que Mas fazer isso. eu até acredito que, puxando para a parte que eu falei, a coragem, como ela teve a coragem de dizer, não, a louça está ali, quando chegar eu lavo. É uma porcentagem muito grande, quando tu chegar em casa a louça vai estar lavada. É isso, é sobre isso. E no livro ele fala muito sobre isso, né? Quando eu trago a responsabilidade para mim, eu acabo incentivando e impulsionando o outro a ser melhor. Poxa, né? Daquele instante, poxa, ela falou aquilo. Até porque tem uma parte do livro também que quando ele reconhece de que a falha foi dele, os demais viam um ato de força, de coragem, não de covardia. Isso. E não de medo. Reconhecer os seus erros, reconhecer que você tem a responsabilidade extrema, é você ser forte, não é você ser fraco. Né? Humildade também, né? Traz humildade também junto. É porque, é assim, tem líder que deu tudo certo, parabéns pra mim. Deu tudo errado, a culpa é de quem? Tem que ter um culpado. Por isso que tem que doer mesmo. Tem que doer. O professor Mário Sérgio Cortella fala que um bom líder ele corrige em particular e elogia em público. Então a responsabilidade extrema ela também tem esse conceito da correção em particular. E aí eu assumo a minha responsabilidade de como líder ter falhado na condução de algum processo, na previsão de algum problema. E em público eu reconheço a parte da minha equipe. A responsabilidade extrema é também entender que o outro fez parte da construção e da conquista. Isso. Mas que aquilo ali partiu de mim. Muito bom. E aí, uma dica para adquirir responsabilidade extrema? Porque o pessoal tá escutando aqui, tá achando bonito. Olha que legal, tô aprendendo. Posso usar nos negócios, posso usar na família. Mas e aí, o que é que você diz para quem tá vendo ou ouvindo o Seja Intencional? E aí? Como é que começa essa história? Eu gosto de fazer a pergunta. O que eu poderia fazer? O que eu posso fazer para que isso não aconteça mais? Né? Então, eu aconselho você a fazer a pergunta. Errei com o Dean. Eu faço a pergunta. O que eu posso fazer para não errar novamente? Ou o que eu posso fazer para que isso não aconteça de novo? Né? E manter a minha autorresponsabilidade para que eu não venha cometer o mesmo erro. Excelente. A minha dica ela é muito parecida com essa. Diz respeito também a uma pergunta, mas talvez a ação seja diferente. A minha dica para quem quer adquirir, tenho certeza que todo mundo precisa adquirir responsabilidade extrema. Pergunte-se qual é o maior problema que você está enfrentando na sua vida hoje. Pergunte-se qual é o maior problema que você está enfrentando na sua vida hoje. E descubra como você vai sair daí sem depender de alguém.
É claro que nessa descoberta você pode precisar de alguém e tá tudo bem. Você precisar de alguém para te ajudar a sair. Mas descubra qual foi o raio do buraco que você se meteu e também descubra como é que você vai sair daí. Sem ficar esperando que a pessoa que você diz que te colocou jogue a corda para você subir. O conceito de responsabilidade entrou na minha vida quando eu entendi isso. Se eu me meti no problema, eu que tenho que sair do problema. É aquela citação, né? Se eu sair de casa e um meteoro cair na minha casa, a culpa é minha. É forte. Porque eu deveria, antes de sair de casa, ter olhado os sites da previsão do tempo e ter observado, saber se poderia cair um meteoro. É forte, é forte. Essa, inclusive, é a minha frase que eu colocaria na camisa. E essa foi a martelada do livro na minha vida. Mas, enfim, uma dica para quem quer ter responsabilidade extrema. Eu gosto muito de trazer o que eu gosto muito de fazer. Servir. Porque servir, ela me traz essa responsabilidade. Então, quando eu trago pessoas para servir comigo em um aspecto, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um projeto Coffee com Fé e você já foi comigo. Então, no dia que a gente estava lá, choveu muito. E na estrada, eu senti vontade de desistir, porque estava chovendo bastante. E aí eu disse não. Minha mãe estava do lado nesse dia, eu disse não. Eu tenho responsabilidade e eu vou até o fim, independente de se cair aqui um raio, um meteoro que for. Eu fiz todo esse processo, então eu vou trazer a responsabilidade para mim, as coisas vão acontecer. Então, servir traz muito essa responsabilidade para si. Eu adquiri e fiz também, o Rodinério falou que sou muito de prática, né? Então, esse livro, como ele veio fazer com que as práticas mexer no momento certo, e eu me programei e disse para minha esposa, esse mês vai ser diferente. Então, qual é a dica que eu dou? É para quem quer resultados diferentes. Diferentes mesmo ao ponto de eu me confrontei e dizer assim, meu resultado diferente vai ser em metas de receitas. Então, eu disse assim, a minha receita, dividir essas receitas em semanas, e eu falei em casa, né, mencionei em voz, que minha receita ia ser tanto. E desde o dia que eu mencionei, sempre, toda semana, no final, que eu entrego para ela o sábado, foi batida. Não só batida, teve 2 semanas que foi batida na risca e teve 2 semanas que foi ultrapassada. Então, como eu procurei resultados diferentes para fazer algo diferente, na mesma hora me chamou a responsabilidade extrema de que eu preciso ter a responsabilidade de atingir aquilo porque eu me comprometi. Uhum. Se eu me comprometi, eu tenho que procurar algo Que de fazer. Já entra até na próxima pergunta aí, ó, na próxima observação. Antes de a gente entrar nessa próxima pergunta, queria só trazer um pouco da pergunta passada. Eu fiz uma prática nesse livro, e essa prática foi muito forte, eu acredito que é uma dica muito boa. Eu gosto muito de fazer um ensaio mental antes de sair de casa, né? Antes de fazer qualquer coisa, eu criei esse hábito. Então, fazer um ensaio mental de hoje eu vou sair e qualquer coisa que acontecer comigo, eu vou trazer a responsabilidade para mim, independente do que seja. Então, quando eu fiz essa prática, tudo para mim fluiu. Produzi em todas as coisas que eu fiz e eu trouxe muitos aprendizados, principalmente porque eu fui nesse dia para casa da minha mãe e aconteceram várias coisas do qual eu poderia simplesmente jogar a responsabilidade para eles. Sim. E eu trouxe para mim. Então, assim, essa questão de fazer um ensaio mental e trazer para si, olha, hoje eu vou sair e eu não vou deixar a responsabilidade para ninguém, a não ser para mim. Então, essa é uma dica muito boa, porque funcionou comigo. Aí trazendo a questão, né, enfim, naquilo que nós nos propomos, a nossa proposta, a proposta do Seja Intencional. Quais são os resultados a partir dessas práticas intencionais? Os meus resultados, eles estão diretamente associados ao podcast anterior, que é a questão da alegria como um mau presságio, que a Brené Brown falava. A partir daquilo ali, eu optei por não ter mais a alegria, aquela questão, né? A alegria de pobre dura pouco. E entender uma coisa, que a minha alegria ela é continuada. Então eu fiz um planejamento aqui, inclusive, para que tudo que está dando certo na minha vida
continue dando certo. E para isso eu preciso assumir a responsabilidade pelos meus resultados. Os familiares, os financeiros, os sociais, os das contribuições sociais. Então, eu associei uma coisa com a outra, é olhar para o meu quadro de alegria continuada e dizer, hoje eu preciso manter isso aqui. Porque alegria de pobre não dura pouco, isso é crença. Beleza? Eu criei uma lista de regras que todos os dias eu preciso obedecer. Comer comida saudável, estudar, postar algo na minha rede social, brincar com meu filho, organizar minhas finanças, e todos os dias eu cumpro essa regra. Porque essas 7 coisas que eu coloquei na lista, elas vão me levar no sucesso das 7 áreas que eu tomei a responsabilidade extrema. Muito bom. Essa é a minha prática. A tua está relacionada com o que você falou anteriormente? Diretamente, né? Diretamente. Fechado. Uma frase do livro que você colocaria em uma camisa. Eu procurei aqui e não achei, mas eu já dei até o spoiler. O que mais me chamou a atenção nesse livro foi que ele disse isso. Se eu sair de casa e a minha casa for atingida por um meteoro e ceifar minha família, a responsabilidade é minha. Porque eu, como responsável pela minha família, deveria ter visto a previsão do tempo. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do nível de responsabilidade que esse camarada tem na vida? Porque assumir a responsabilidade por isso é praticamente coisa de doido. Isso é coisa de doido. Mas, seja lá o tamanho dessa loucura, isso é responsabilidade extrema. E se eu aprender isso, se eu aprender isso e colocar em prática, intencionalmente, a minha vida vai... Eu coloquei a parte do que ele mencionou do barco, quando se retira todos do barco, joga no mar e vem todos organizados, limpos e entra dentro do barco para recomeçar uma nova vida. Para mim, se enquadra, volto a falar de novo, na vida social, na vida cristã, na vida familiar. O que deu errado no meio do caminho na minha vida, no barco, eu tenho que voltar, se limpar e recomeçar de onde eu comecei. A frase seria essa. E trilhar. A minha frase seria: seja o comandante do seu navio. Muito bom. Simples assim, né? Simples assim. Deu para entender? Eu fiquei em dúvida entre duas, mas uma me chamou muita atenção. O inimigo não está lá fora. Ele está aqui dentro. É exatamente Faz isso. sentido. Proponha uma dica, um desafio para o ouvinte. Quer propor o desafio? Adoro essa. Faça uma lista de pessoas que você magoou, que você afastou de você, ou que você chateou algum tempo atrás por não ter assumido a responsabilidade. Eita! Quem tem Foi ouvidos bem, para foi ouvir, bem. ouça o que a Paula diz. Viu? Eu fiz a lista. Deu para perceber. Eu falei com essa pessoa já e eu percebi que foi uma frase que eu disse pra ela só, numa brincadeira assim, sem pensar, que ela se afastou de mim, literalmente. Eu pedi desculpa a ela, porque eu sou responsável pela frase, por tudo que eu falo, na verdade. E ela me perdoou. Hoje a gente é muito legal a nossa convivência, assim. Que bom, uma coisa recente então, né? Se não tivesse feito nada, não tinha acontecido nada. Na verdade. Foi a mesma coisa. Eu ia listar algumas pessoas que, de repente, eu falei alguma coisa, agi ou falei, e trazer essa responsabilidade de pedir perdão, né, de trazer essa responsabilidade para mim. Foi a mesma coisa, tá, Paula? O meu desafio, ele é escute o livro. Eu estou saindo aqui um pouco do protocolo dos meus desafios anteriores. Meu desafio seria leia esse livro. Leia esse livro. Mas eu estou propondo escute o livro. Alguém copiou esse livro, deu um Ctrl+C, deu um Ctrl+V e colocou para, eu acho que a mulher do Google falar. Né? Então, assim, tem um vídeo no YouTube, eu vou botar até o link aqui na descrição. Se você estiver no podcast, no Deezer, no Spotify, tá aqui o link na descrição desse vídeo. 10 horas de duração, você pode acelerar. Coloque no fone de ouvido, se você estiver no ônibus, no carro, na bicicleta, escute esse livro. Eu estou fazendo isso, certo? Obviamente eu tenho outras coisas para escutar, mas esse negócio vai entrar
nem que seja na marra. Então, como disse a Paula, eu estou dizendo o que eu estou fazendo. O meu desafio é meu desafio mesmo, e o desafio que eu faço para você hoje é trocar pelo menos um dia, escolha um dia para trocar a palavra culpa por responsabilidade. A partir do momento que eu comecei a fazer em um dia trocar culpa por responsabilidades, os meus resultados foram diferentes. Eu sei que o seu também pode ser. Muito bom. Excelente. Valeu a pena? Sim. Valeu a pena estar aqui? Muito a pena. Então pronto, é isso. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um Seja Intencional, podcast que eu criei para você ter práticas intencionais e contar outras histórias na sua vida. Esse foi o livro Responsabilidade Extrema, do Joe Quillick e do Leif Babin. Eles foram, como eu falei, Navy SEALs. SEALs, vocês estudaram o que é SEALs? Alguém teve a curiosidade de olhar o que é SEALs? SEALs? Alguém teve aqui? Alguém teve a curiosidade? Eles são um equipamento especial da Marinha. Da Marinha. E o que significa? Vocês tiveram essa curiosidade? SEALs significa Sea, Air and Land. Ou seja, os caras são fracos. É assim, ó. No mar, no ar ou na terra. Os caras estão preparados. E não é à toa que uma parte do livro eles citam lá que entraram 110 pessoas na preparação e saíram 40. Ou seja, deve ser uma coisa muito especial. Bom, nós não somos SEALs, mas nós somos intencionais. E isso tem feito a diferença na sua vida. Como disse o poeta, ado a ado, cada um no seu quadrado. Pessoal, muito obrigado a vocês que participaram um pouco, né? Na verdade, a Nay, a Daiane e a Nícia não falaram nada, mas só aconteceu porque elas estão aqui. Porque se não tivesse, não teria acontecido. Obrigado a vocês, gente. Valeu, até a próxima. Fez sentido para você, hein? Curte e compartilha. E faz uns cortes aí e publica no Instagram. Faz um Reels. De repente a gente falou alguma coisa que você tem muita vontade de dizer para alguém e não tem coragem. Manda pra ele. Faz um corte e bota como quem não quer nada no teu Instagram. Vai que essa pessoa vê. É isso, faz isso. Seja intencional. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.